Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui, vídeo rápido, algumas observações sobre o que me interessou no Arnold, sobre o que eu vi ontem, as finais da Classic e as prévias da Open. Bom, Menegatti bateu na trave, não venceu o show, claro, é um cara que está em construção. Eu particularmente acreditava que com a ausência, principalmente do Mike Summerfield, ele seria o franco favorito, não contava com a evolução do Wesley Vissers. Para mim, o Wesley é um cara que ele acerta ou erra sempre, né? Ele tem aquele acerto que foi no show certo, que exatamente o Arnold é um cara que no Olímpia, talvez se fosse no Olímpia ele não venceria, mesmo com aquele line-up ele não venceria. Para mim o Menegatti seria o campeão, mas o Arnold é o show certo para ele. Ele é um cara que fica muito bem ali para a expectativa do Arnold, para a observação desse evento. Venceu o show, para mim, vou ser sincero para vocês, chegou melhor, mais pernas, né? Acho que melhorou um pouco as pernas, estava extremamente condicionado, mas não é um físico que me agrada como do Menegatti, tá? Principalmente por conta das panturrilhas. Eu lembro do Dorian Yates falando que um físico perfeito precisa ter ombros, antebraços e panturrilhas. São os principais músculos. O Arnold já falava sobre isso também lá nos anos 70, quando o Arnold foi treinar com o Reg Park. Um dos defeitos do Arnold eram as panturrilhas, inclusive ele cortou as suas calças para as panturrilhas ficarem evidentes, ele está sempre em evidência, ele está sempre observando ali a evolução das panturrilhas. Era o que ele realmente treinava com um extremo foco, chegou a treinar todos os dias panturrilhas, porque se entendia que o físico completo precisa ter tudo. Então, quando eu olho o Wesley e não vejo panturrilha, claro, na minha observação, sou historiador, não sou apto, não julgo eventos, não tenho essa visão desses caras que estão aí fazendo um excelentíssimo trabalho no Arnold também, diga-se de passagem, mas quando eu olho e falo, para mim está faltando alguma coisa. Então, o Vissers é aquele cara do Arnold, ele vence o Arnold, no Olímpia ele não venceria. O outro ponto é que agora, né, a gente vai ter que segurar o Wesley Vissers, né, aquela velha narrativa de vencer o brasileiro. Né? O cara venceu o Ramon e agora vence o Menegatti, ele vai deitar e rolar o ano todo, vai falar o ano todo sobre isso, porque é a maneira dele ganhar visualizações, ganhar hype. Eu não vejo o Wesley Vissers tendo notoriedade a não ser a partir desses acontecimentos que são muito pontuais, né? Eles acontecem de forma pontual e não voltam a acontecer. Quanto que você imaginaria o Wesley vencendo o Ramon? Só o Ramon perdendo para si mesmo. Se colocar o Wesley e o Ramon 10 vezes, ele só perderia aquela ali. E o que eu acho também que daqui para frente vai ser o que vai acontecer com o Menegatti, porque para mim o Wesley ele não evolui mais aí. Eu não vejo mais uma evolução, eu vejo uma melhora. Ele melhorou realmente, chegou mais condicionado, as pernas melhorou significativamente, mas não vejo uma evolução para um cara que de repente vai ganhar o Olímpia. Já o Menegatti eu consigo ver um cara que provavelmente venha a ser no futuro um campeão da Classic Physique no Olímpia, um cara que vai evoluir muito ainda, tem pontos a melhorar. Eu acho que chegou muito bem, chegou bem condicionado. É aquela coisa, a gente tem que esperar do atleta exatamente o ponto que ele está na carreira. Menegatti não está aí há vários anos, então ele está evoluindo. Já ficou em segundo. Ramon também já ficou em segundo, né? Então, de repente, o ano que vem ele vence. Gostei muito do André Mamoli, já tinha falado dele em vídeo. Ganhou, por exemplo, o Best Poser, né, que é uma premiação que tem no Arnold. Eu acho muito importante isso. Na live que a gente fez com o Samir Banu, ele falou sobre isso, né? O que impressiona ele. Os caras estão vindo quem hoje, né? Com quem eles estão se relacionando com relação a posar. Então, na época dele, ele observava, por exemplo, o Frank Zane, o Arnold, os caras que realmente posavam quando ele chegou, né? O Eddie Connors, né? O Mohamed Macau, e esses caras. Então, se aprendia muito. E uma coisa que o Samir falou que me impressionou bastante e me chamou a atenção. Quando você olha alguém posando, mesmo que esse cara seja um exímio posador, um campeão, você tem que entender qual a pose que fica bem para você, né? E aí, obviamente, aquelas que ficarem melhores, você vai ensaiando e vai aprimorando. Não dá para você tentar copiar, porque cada físico é um físico, né? E, inclusive, chegou a dizer que se o Ramon tivesse ouvido, né, ou tivessem dado oportunidade para ele, ou para outros caras como o Frank Zane, outros caras que estão aí vivos ainda, o Ramon já teria sido campeão do Olímpia há mais tempo. Mas, enfim, esse é o quadro do resultado da Classic. Me impressionou, me chamou a atenção. Eu achava que o Menegatti ia vencer, principalmente com a ausência do Mike Summerfield. Seria um cenário muito interessante para o Zancanelli também, se o Zancanelli não tivesse tido problema, né, o acidente que ocorreu com ele, ficou de fora do Arnold. Eu acho que o Zancanelli estaria ali entre os primeiros, talvez até sendo campeão, por que não, né? Mas, enfim, vamos para a Open, as prévias da Open. Cara, sinceramente, a Open já não me interessa muito, tá? Eu não me sinto mais tão empolgado com a Open. Na minha opinião, vamos lá, para ser bem breve mesmo, eu acho que aquele top 4 ali, né?
que vocês estão vendo aqui na tela é o que é o resultado final. A não sei que muita coisa mude, mas é muito difícil, tá? Na minha opinião, primeiro e segundo lugar vai ficar entre Andrew Jacket e Rad Chopin. O Rad vence no condicionamento e o Andrew vence no tamanho, né? O cara é gigante, ele engole o Rad Chopin. Ele entrou muito bem, mas eu acho que ainda falta mais condicionamento, né? Aquele drive, falta aquele olhar de, sabe, pô, que cara sinistro, né? E aí a grande questão a gente volta na questão das poses. Falta realmente essa maturidade nele, né, de saber pousar. Você via, por exemplo, nos anos 90, no Flex Wheeler, né, no próprio Shao Rei, caras que pousavam muito bem. Mas, enfim, eu acho que vai ficar primeiro e segundo lugar entre esses dois. E, cara, terceiro e quarto. Na verdade, o Fitzwater era um cara que, para mim, ia ficar em terceiro, né? Mas a minha opinião mudou um pouquinho quando eu vi o Nick Walker nas prévias. Eu achei o Nick muito bem, tá bem condicionado, né? Tá bem encaixado, né? E tá sem coaching, tá sem treinador. Senti a linha de cintura um pouco mais controlada. É claro que, como eu já falei da questão do vísceres da panturrilha, não me agrada muito também essa questão no Nick, mas eu acho que o Nick vai ficar em terceiro e acho que o Fitzwater vai ficar em quarto lugar. E aí, infelizmente, o Brandão, né, provavelmente em quinto ou, na pior das hipóteses, né, em quinto, né, porque o Brandon Curry chegou muito bem. Eu vi um físico que, assim, aquele cara, pô, a gente acha que o cara não vem mais e o cara vem. É o que acontecia com o Dexter Jackson muitas vezes nos anos 2000. Eu falo, pô, agora acabou pro Dexter. O Dexter vinha com um físico melhorado. Então, é preocupante. De repente, do Brandão pegar um top 6, enfim, e aí por diante. Mas, enfim, é o que eu queria comentar sobre esse primeiro dia do Arnold, tá? Eu acho que a gente não vai ter surpresas hoje nas finais da Open, tá tudo muito previsível. Mas o que você achou desse primeiro dia? O que você achou da vitória do Wesley Vissers? Menegatti deveria ter vencido, na sua opinião? E o que você achou também da Open, né? Desse primeiro dia das prévias da Open? Comente livremente aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.